pode perder. E o outro que nós vamos falar aqui, que nós vamos mostrar para vocês, é o uso de modelos de estimação da evapotranspiração da cultura, tá? Que são feitos através de modelos matemáticos. Então, existem equações matemáticas, tá? Que nós utilizamos variáveis climáticas do local para determinar, tá ok? O momento ou não de fazer a reposição da água nesse solo, tá bom? O modelo mais utilizado e recomendado pela FAO, que é o modelo que acredita-se que tem uma maior precisão, é esse modelo aqui chamado de Piman e Monti, tá? Ele é recomendado pela FAO. Esse é o modelo mais utilizado. Só que esse modelo tem um problema, tá? Nós vamos ver aqui, ó. Qual é o problema dele? Tá aqui a equação matemática, ó. Esse é o modelo. Evapotranspiração de referência é igual esses valores aqui, tá? Mais essas variáveis. Quais seriam essas variáveis? Radiação líquida. Quer dizer o quê? Eu tenho que ter dados da radiação solar que chega no solo. Temperatura média do ar, tá? Medida 2 metros de altura, né? Velocidade do vento, medida 2 metros de altura. Declividade da curva de pressão de vapor. Déficit de pressão de saturação de vapor e a constante psicrométrica. Isso para todos os dias, tá? Então, o uso desse modelo matemático é interessante em locais que eu tenho todos esses dados sobre o comportamento do clima. Então, eu tenho que ter uma estação meteorológica no local ou muito próxima do local, de maneira que as condições climáticas medidas naquela estação meteorológica sejam muito parecidas com as condições climáticas com que eu tenho na lavoura. Então, em muitos lugares isso é impossível. Na grande maioria dos locais do Brasil isso é impossível, tá? Porque muitas vezes as áreas de cultivo estão afastadas desses locais que têm essas unidades de captação de dados meteorológicos, tá? Essas unidades, esqueci o nome agora, minha cabeça está péssima hoje, tá? Estações meteorológicas. Então, ele é muito bom para ser utilizado onde eu tenho dados confiáveis sobre todas essas variantes do clima, tá? Isso acaba sendo um empecilho no uso desse modelo. Por quê? Porque eu não posso utilizá-lo em qualquer região do país, só uma região onde eu tenho dados confiáveis, tá? O que representam bem a realidade do clima local. Tá? Então, isso acaba sendo um entrave para o uso desse modelo. E aí surge esse outro modelo aqui, ó, que chama Hargreaves, e muitos outros modelos para estimação da evapotranspiração de referência. Tá? Esse modelo é outro modelo recomendado pela FAO, tá? Caso não possa ser utilizado esse primeiro modelo de Piman-Monti que eu acabei de apresentar para vocês. Esse modelo de Hargreaves é um modelo muito simples, tá? Ele aqui, ó, ele é baseado em quê? Ele é baseado em apenas duas variáveis climáticas, na temperatura e na radiação solar extraterrestre. Esse valor de radiação solar extraterrestre, essa coisa parece uma loucura para vocês, é dado por tabelas, é uma constante que existe no universo. Tá? E essa radiação, essa constante varia em função da latitude, da distância que eu estou do Equador e do período do ano. Tá? Isso tem muito a ver com aquela questão das estações do ano. Tá? À medida que eu me afasto do Equador, eu tenho estações do ano mais bem definidas, as 4 estações. À medida que eu me aproximo, essas estações vão ficando quase imperceptíveis as mudanças entre elas. Então, à medida... O que eu preciso para saber essa radiação solar extraterrestre? Uma tabela que me dê o valor dessa constante. E eu preciso saber nessa tabela apenas o mês do ano em que eu estou realizando o cultivo para estimar a evapotranspiração, né, aquele mês, tá? E a latitude onde minha lavoura encontra-se, tá ok? Então vamos lá. Quais as vantagens do uso desses modelos? Não tem custo, é uma continha que eu posso ir lá e fazer, tá? Desde que eu tenha os dados climáticos.
esse Hargreaves é muito simples, porque quais os dados climáticos que eu preciso coletar no local? Temperatura. Temperatura, eu tenho termômetros aí muito baratos no mercado que conseguem medir temperatura máxima, mínima e eu calculo a média, tá? Então eles são muito baratos, não preciso fazer amostras, né? Coletar amostras do solo no local e não precisa de equipamentos caros e específicos. Eu posso fazer com papel, uma caneta, com uma calculadora, com um computador, com qualquer... Eu só preciso fazer uma conta relativamente simples, tá? Esse Hargreaves aqui, por exemplo, é uma conta muito simples, tá? Qual a desvantagem dele? Necessita dos dados climáticos locais. Aí o modelo de Pima-Monteith acaba sendo desinteressante, tá? Porque se eu não tenho todo aquele monte de variáveis do clima lá, daqueles dados, eu não consigo utilizá-lo, tá? E os cálculos para ele têm uma relativa complexidade. E a precisão desses modelos é variável, varia entre modelos. Esse Pima-Monteith é um modelo que tem uma acurácia, tá, maior, uma precisão maior. Os dados que ele estima é o modelo que estima os dados mais próximos à realidade local. No entanto, eu preciso daquele mundaréu de variáveis climáticas. Já esse Hargreaves, eu preciso apenas da temperatura diurna, tá? E da temperatura diurna e dos dados da radiação solar extraterrestre que eu pego em tabelas que existem na internet aí, tá bom? Ele é um pouco menos preciso. Em alguns casos tem uma acurácia e precisão tão boa quanto esse, tá? Mas em alguns locais a acurácia é um pouco menor. Mas se você não pode usar nenhum desses outros métodos para determinar, né, a disponibilidade de água no solo, para saber qual o momento que eu tenho que repor a água para elevar novamente a umidade e a capacidade de campo, eu tenho que usar esses modelos. Eu não tenho os dados para usar esse, me sobra esse modelo, que é o único que eu vou apresentar para vocês. Existem muitos outros modelos, muitos mesmo, mas esse é o mais simples e é o mais utilizado, tá? E ele é recomendado pela FAO, tá, ok? Então é um modelo que você pode utilizar para realização de projetos, ele estima com uma relativa precisão os dados, né, os valores reais que ocorrem no local, tá bom? Então vamos ao cálculo da evapotranspiração, né? Essa aqui é a equação de Hargreaves, tá? Existe uma constante, essa constante aqui, ó, ele descobriu em função, durante muitos anos de trabalho, ele manteve uma área com 29 metros quadrados, totalmente vegetada, tá? Com alfafa, lá na Universidade de Davis, na Califórnia, durante, sei lá, décadas. E ele avaliava todos os dias a evapotranspiração daquele local, a quantidade de água que aquela cultura, que promovia todo o sombreamento do solo, com uma altura aproximada de 20 centímetros, quanto que ela perdia de água por evapotranspiração, em função das variáveis de temperatura máxima, mínima, média e a radiação solar existente no dia. E aí ele chegou a esse valor, que é uma constante, tá? A gente utiliza no modelo esse valor. Ele pode mudar esse valor? Pode, desde que o valor que eu use para radiação solar extraterrestre seja dado em uma outra unidade. Nesse exato modelo, nós vamos trabalhar com milímetros por dia. Tá? Geralmente o valor de radiação de luz é dado em megajoule por metro quadrado por dia. Tá? E aí eu tenho que fazer a transformação em milímetro por dia. Como é que eu faço? Divido, tá, o valor de megajoule por metro quadrado por dia por 2,45, que me dá a unidade em milímetros por dia. Por que eu uso milímetros por dia? Porque esse valor já vai me dar a quantidade em lâmina, milímetros, né? Lâmina de água que eu tenho no solo, a quantidade de água que eu tenho no solo. Então eu utilizo esse valor aqui, minha cabeça está péssima. Eu utilizo esse valor porque esse valor dessa variável aqui da radiação solar extraterrestre vai ser dado em milímetros por dia. Tem tabelas que pode dar em megajoules por metro quadrado por dia. Aí eu tenho que converter. Como é que eu converto megajoule por metro quadrado por dia para milímetros por dia?
eu faço a divisão por 2,45 me dá o valor em milímetros por dia. Beleza? Essa constante aqui, constante. Tá? Multiplicado pela raiz da temperatura máxima menos a mínima, multiplicado pela temperatura média, mais essa outra constante aqui de 17,8. Esse é o modelinho, uma conta super simples, qualquer um é capaz de fazer com uma calculadora ou não, né? Basta saber resolver uma raiz, saber a radiciação, que consegue resolver até sem calculadora, tá? Então, esse ET0 é o quê? A evapotranspiração de referência milímetros por dia. Não é a evapotranspiração da minha cultura. A evapotranspiração de referência. Que referência? Aqueles 29 metros quadrados plantados com alfafa durante décadas, que ele mediu com critério todos os dias. No Brasil, nós utilizamos um gramado com uma grama batatais que cobre completamente o solo, sem restrição hídrica, e todos os dias eu consigo computar lá nesse gramado, né? Eu vou medindo a quantidade de água que é perdida por evapotranspiração através do método de lisímetro, tá? Então eu consigo saber exatamente quanto de água sai, quanto de água aquele gramado transpira, evapotranspira todos os dias em função da época, do ano, do local, do solo e uma série de coisas. E como é que eu estimo essa evapotranspiração da minha cultura? Eu tenho que usar alguma coisa de referência, porque eu vou plantar banana. O cara não estudou a evapotranspiração da banana, mas alguém estudou a evapotranspiração da banana, mas não, ele conseguiu correlacionar a evapotranspiração da banana com aquela superfície coberta, com 29 metros quadrados de grama ou alfafa, cultivada sem restrição hídrica, que fecha totalmente o solo, que é a nossa área de referência. E aí surge um termo que eu vou falar mais adiante, que é o valor, é o coeficiente de cultivo. Então os caras sabem que se naquela condição de clima, naquele dia, aquela superfície de referência, o gramado, a alfafa, evapora tantos milímetros por dia, se a banana, ou a soja, ou o milho, ou o arroz, ou qualquer outra cultura, naquele mesmo solo, naquela mesma condição de umidade do solo, naquela mesma condição climática, evaporaria tantos por cento da água em relação ao que aquela superfície de referência evaporou. Entenderam? Então eles fizeram uma correlação da quantidade de água que a minha cultura de interesse evaporaria, né, se comparado com a grama que eles já estudaram e sabem exatamente quanto a grama ou a alfafa evaporaria naquela condição de solo e clima. Beleza? Então, esse ET0 é a evaporação de referência, dado em milímetros por dia. Milímetro por dia é lâmina, tá, pessoal? Milímetro é lâmina, lâmina de água. Lembrando que 1 milímetro equivale a 1 litro de água por 1 metro quadrado de solo. Tá bom? Então, tá? A evapotranspiração de referência que eu obtei com esse modelo aqui vai ter que ser multiplicada por esse fator, né, esse coeficiente de cultivo que varia de espécie para espécie vegetal, de cultura para cultura e de fase para fase de desenvolvimento. Tá? Eu preciso da temperatura máxima diária para utilizar, está aqui ó, no modelo. Eu preciso da temperatura média e da temperatura mínima. Meu, muito fácil. Com menos de R$100 eu compro um termômetro que mede máxima e mínima, tá? Com precisão. Então, os dados da temperatura máxima e mínima diária eu consigo com equipamento muito barato. Eu só tenho que todo dia fazer a leitura da temperatura máxima, que ele ficou marcado no equipamento, e da temperatura mínima. E esse coeficiente de radiação solar, né, que varia em função do dia do ano, o mês do ano e da latitude onde se encontra a lavoura, tá? Do local onde ela está plantada, a disposição geográfica dela no globo, eu consigo com tabelas, tá? As temperaturas locais coletadas eu consigo com esse termômetro de máxima e mínima e a radiação por meio dessas tabelas. Então, vamos imaginar um caso hipotético agora, pessoal, tá? Vamos voltar àquele mesmo exemplo que eu dei na aula passada. Então vocês vão plantar uma lavoura de feijão no município aqui de Lagoa da Confusão, tá? Sob um sistema agora de plantio direto e irrigado com o mesmo pivô que o cara tinha lá. Essa lavoura vai ser plantada, né, vai ser cultivada entre o período de 1º de dezembro a 31 de fevereiro. Vamos assumir que essa lavoura tenha 90 dias estimado de ciclo, né? Como é que você ia fazer para determinar a quantidade de água que deve ser
reposta no solo para satisfazer a necessidade dessa cultura. Lembrando que você não tem tensiômetro, você não tem sonda FDR, você não tem sonda TDR, tá? Você não tem estufa e balança para ficar coletando e você não pode ir lá meter a botina no chão e achar que está bom ou não, está na hora ou não de molhar. Tá? O cara que te contratou quer que você seja eficiente, que você jogue a quantidade adequada, não mais e nem menos. Ele não quer ter prejuízo porque a lavoura não recebeu a quantidade de água necessária para ter uma boa produtividade e também não quer ter prejuízo porque jogou água além do que precisava e perdeu adubo, prejudicou o desenvolvimento radicular, gastou dinheiro, energia, mão de obra e equipamento. Então, você tem que fazer a irrigação da forma correta. Como é que você vai fazer? Você não tem os equipamentos para medir a umidade no local, tá? Só sobrou um jeito, meus amigos, tá? Você vai ter que utilizar os modelos para estimar a evapotranspiração de referência e multiplicar por esse fator de cultivo que eu vou falar mais adiante, lembrando a lavoura é feijão, para poder estimar a evapotranspiração da sua cultura em cada dia do cultivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, ó, é que a capacidade real de água daquele solo que nós utilizamos no modelo anterior era de 62,4 milímetros. Lembrando que o coeficiente F lá, né, o coeficiente F do feijão, ou seja, a resistência, a tolerância dele à falta d'água é 0,6. Quer dizer o quê? Que ele consegue absorver 60% da água do solo sem ter problema de produtividade, sem sentir falta d'água. Ele absorve 60% de toda a água disponível no solo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. Quer dizer o quê, novamente? Que a umidade crítica para a cultura do feijão se inicia, eu chego na umidade crítica quando eu perco 60% da água que esse solo consegue reter entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. Perdeu 60% dessa água, puf, atingir a umidade crítica. E 60% de quanto? Eu consigo determinar, eu sei qual é a capacidade máxima de retenção de água desse solo. Eu já determinei lá atrás, que era 104 milímetros de água para uma profundidade de 40 centímetros numa área de 1 metro quadrado. Tá? Então, a capacidade real de armazenamento desse solo é 62,4 milímetros. O que isso quer dizer, pessoal? Que quando a planta evapotranspirar 62,4 milímetros, ou seja, 62,4 litros de água num metro quadrado de solo, eu tenho que fazer a irrigação novamente. Tá bom? Nesse caso aqui, eu considerei lá atrás que a raiz do feijão tinha 40 centímetros de profundidade. Ela estava explorando uma profundidade de solo com 40 centímetros. Beleza? Vale lembrar agora que o volume de exploração radicular da cultura varia em função da fase de desenvolvimento. Tá? Quer dizer o quê? Plantas muito jovens, pessoal, têm um volume radicular muito pequeno. Ela não explora 40 centímetros de solo, ela vai explorar só aquela camadinha superficial. Quer dizer o quê? A quantidade de água que evapotranspirada por ela evapotranspira um pouco e o solo já perdeu aquela água. Ela não consegue absorver mais água de profundidade. Quer dizer o quê? Que quanto mais novinha for a planta, né, quanto mais inicial a sua fase de desenvolvimento, os turnos de rega, a quantidade de vezes que eu tenho que jogar água no solo é maior. Porque um pouquinho de água que eu perco já começa a levar a planta a sentir, né, problemas por falta d'água. Um pouco que o meu solo perde de água, aquela raizinha já vai ficar numa região seca. A água evapora sempre da camada mais superficial para a atmosfera. À medida que vai perdendo água, vai subindo aquele vapor de água e sai. Então, a água vai, à medida que vai secando, a água vai ficando apenas em profundidade. Perde um pouco em cima, no outro dia mais um pouquinho embaixo, e a água vai ficando cada vez mais profunda. Então, se a planta está no período inicial de cultivo, a raizinha é muito pequenininha, ela não vai explorar uma profundidade grande de solo. Tá? Então, nós vamos utilizar aqui, esse valor, na verdade, pessoal, está errado.